A paz de Deus a todas as nações. Sou Sandro Pedro aqui do canal Eclesiastes 11:5. Depois desse vídeo farei uma palavra relâmpago sobre o capítulo Eclesiastes 11 e o versículo 5. Mas vamos então ao vídeo de hoje. Esse dia eu estava na empresa que eu trabalho há 12 anos, graças a Deus, numa empresa de tecido. E me veio na mente algo, tipo assim, será que fala no Velho Testamento sobre a ressurreição de Jesus no terceiro dia? Daí eu fui lá, pesquisei no Google ali, e achei. É escrito ali em Oséias, capítulo 6, versículos de 1 a 2. Onde diz: só um momento. Aqui. Oséias capítulo 6, versículos de 1 a 2, onde Deus já estava se referindo sobre a ressurreição de Jesus no terceiro dia. Vinde e tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará, fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. No terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Deus já estava se referindo sobre o terceiro dia que Deus ia ressuscitar Jesus. Está simbolizando até o batismo, porque o batismo significa a morte do velho homem, quando Jesus foi crucificado. Quando Jesus ressuscita, significa que nós evangélicos iriam viver em novidade de vida seguindo Cristo, que é o único caminho para ir para Deus. Então, um outro capítulo que o próprio Jesus fala, destrui, ele fala para os próprios sacerdotes daquele tempo, destrui esse templo, mas em 3 dias o levantarei. Então, vamos ver onde está escrito. Em João capítulo 2, versículos de 18 a 22. Vamos ver aqui. João capítulo 2, versículos de 18 a 22. Então os judeus perguntaram: que sinal miraculoso nos mostras para provar que tens essa autoridade para fazer isso? É derrubar os comércios que estavam sendo feitos dentro da igreja, os cambistas. Daí respondeu Jesus: destruirei. Vocês destroem esse templo. Vocês destroem esse templo que é Jesus, que sou eu. Mas em 3 dias o levantarei. Então disseram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele dissera. Então creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Essa foi João capítulo 2, versículos 18 a 22, onde Jesus falou que os judeus iam destruir o corpo dele, iam crucificar ele na cruz, mas que Deus no terceiro dia ia o ressuscitar, porque a palavra de Deus diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Jesus estava se referindo que no terceiro dia ia levantar o templo, estava se referindo ao templo do corpo. Ali, em Amós capítulo 3, 7. Ali em Amós capítulo 3, versículos de 7, a palavra de Deus diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo
aos seus servos, os profetas. A palavra de Deus diz também em Romanos capítulo 10, versículo 11, que aquele que crer em mim, de nenhum modo, jamais será envergonhado. Está em Romanos capítulo 10, versículo 11. Como eu vou contar um caso que aconteceu comigo, que eu tinha orado a Deus para que nascesse dos 7 ovinhos que nasceu da minha calopsita fêmea, eu tinha orado a Deus que desse 7, nascesse. Então eu fui ver, a minha mulher acordou com uma tremenda vontade de ver na luz esses ovinhos. Daí acordemos, fomos lá, eu botei na lanterna, botei na lanterna do celular e estavam todos ocos. Então eu pensei, me veio na mente essa palavra, aquele que crer em mim de nenhum modo será envergonhado. Quando aconteceu isso, eu falei para uns amigos, começaram a rir de mim. Claro que Deus tenha misericórdia deles. Mas se a palavra de Deus diz, aquele que crer em mim de nenhum modo será envergonhado, é porque assim será. Ninguém vai ser envergonhado que quem crê em Deus. Porque o tempo do homem não é igual ao tempo de Deus, como disse o discípulo Pedro. Para Deus, 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Assim como também não nasceram esses ovos agora, nenhum filhotinho, mas no meu tempo, que eu pensava que ia nascer, não nasceu, mas no tempo de Deus vai nascer, e de nenhum modo serei envergonhado. Eu estava até pensando besteiras, sendo ingrato com Deus, e até falei com Deus assim, para que Deus me provasse. Ontem ainda falei para que Deus me provasse se eu não estava sendo envergonhado, porque as pessoas estavam rindo de mim, porque falei que eu fiquei triste que não tinha nascido nenhum dos ovinhos. Daí eu falei com Deus, Deus, me prove ainda hoje se eu não passei vergonha, não ter falado que iria nascer, mas o Senhor Deus não fez nascer. Mas daí Deus me pôs na mente que o tempo dele não é igual a nós. E com certeza quando eu estava sendo ingrato, o inimigo estava em mim, porque a ira, a pessoa que está com ira não permanece o amor de Deus ali naquele momento, naquela pessoa. E aconteceu uma vez com Pedro, quando Jesus estava comentando assim, é necessário que o Filho do Homem, que é Jesus, seja rejeitado pelos sacerdotes, seja maltratado, seja morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Satanás entrou em Pedro e Pedro falou, não, Senhor, tenha piedade de ti, não acontecerá isso contigo. Jesus imediatamente chegou na frente de Pedro e falou, afasta-te, Satanás, porque você para mim é uma pedra de tropeço. Porque você, Satanás, só tem pensamentos, só pensa nas coisas dos homens e não liga para a palavra de Deus. Isso aconteceu com o discípulo Pedro, pode também acontecer com qualquer um. De repente, Satanás entrar na pessoa e usar aquela pessoa para tentar afastar, de repente, até os crentes do Evangelho. Mas como está escrito em Romanos capítulo 10, 11. Aquele que crer em mim, de nenhum modo será confundido. Sim, não nasceu no meu tempo, os filhotinhos. Mas Deus fará nascer no tempo dele, porque o tempo do homem não é igual ao tempo de Deus. Agora, encerro com 9 minutos e 35 segundos.